Olá, sejam bem-vindos ao canal Bíblia Sem Tradições. Meu nome é Leonardo e hoje nós vamos estudar um assunto muito bacana. Você está lendo o Apocalipse errado, a chave que muda tudo. Eu poderia ler 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 textos bíblicos que respaldam o presente estudo, o presente vídeo. Mas eu vou ler Apocalipse 1,19. Eu poderia ler Apocalipse 1,19, Apocalipse 4,1, 1 Tessalonicenses 4, 2 Tessalonicenses 2, Apocalipse 19, Zacarias 14, Apocalipse 20, Isaías 65, onde todos esses assuntos, por exemplo, Apocalipse capítulo 1, versículo 19 e Apocalipse capítulo 4, versículo 1 é a estrutura do livro do Apocalipse. 1 Tessalonicenses 4 e 2 Tessalonicenses 2, há arrebatamento, que muitos dizem que não vai ter, né? Mas enfim, eu poderia colocar Apocalipse 19 e Zacarias 14 falando sobre o Armagedon, Apocalipse 20 e Isaías 65 sobre o milênio. Então eu vou ler Apocalipse 1:19, que diz assim: escreve as coisas que tens visto, 1, as que são, 2, e as que depois destas irão acontecer. Está escrito a chave para a interpretação do Apocalipse. Se você entendeu esse versículo, você vai entender o Apocalipse. Você nunca viu o Apocalipse assim, desse jeito? Prepare-se. Muito bem. O livro do Apocalipse não é um mistério impossível, como muitos dizem. Na verdade, existe uma estrutura clara, definida, dada pelo próprio Deus. Apocalipse 1:19, onde João recebe uma ordem direta: escrever 3 partes que revelam toda a linha do tempo profético. 1, as coisas que tens visto, ou seja, a visão gloriosa de Cristo, capítulo 1, as coisas que são as igrejas, capítulos 2 e 3, que nós estamos vivendo ela hoje, e as coisas que depois destas vão acontecer no futuro, capítulo 4 ao capítulo 22. E aqui está o detalhe que muitos ignoram. Quando chegamos em Apocalipse 4, versículo 1, João ouve uma voz dizendo: sobe aqui, te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas, depois da era da igreja. E isso muda tudo. Significa que a partir daqui entramos em eventos que ainda não aconteceram. O momento que muda a história. O que vem depois? O arrebatamento explicado também em 2 Tessalonicenses 2. Ali o apóstolo Paulo, o verdadeiro apóstolo, não esses embusteiros que aí estão, diz: existe algo que detém o mal no mundo, mas esse freio será removido. E quem é o freio? Quem é o freio? Espírito Santo ou a igreja? A igreja. E então esse anticristo será revelado. Não antes, mas depois. Mas um adendo. Pois bem, muita gente diz e ensina e acredita que depois do arrebatamento, o Espírito Santo simplesmente desaparece da terra. Mas será que isso é verdade? Ou será que existe um detalhe bíblico que muda completamente esse entendimento? Em 2 Tessalonicenses 2, o verdadeiro apóstolo, o apóstolo Paulo, fala sobre algo ou alguém que detém o mal. Aquele que agora o detém, está escrito. Então muitos dizem: esse é o Espírito Santo e ele será retirado, segundo eles. Nós vamos raciocinar. Se o Espírito Santo sair, quem converte? Durante a tribulação, a própria Bíblia mostra pessoas sendo salvas, mártires entregando suas vidas, multidões se voltando para Deus. Isso aparece claramente em Apocalipse capítulo 7. Então agora vem uma pergunta decisiva.
como alguém pode se converter sem o Espírito Santo? Segundo João 16, versículo 8, é o Espírito Santo que convence do pecado, revela a verdade e leva ao arrependimento. Sem ele ninguém seria salvo. Então o que realmente muda? Aqui está o ponto que poucos explicam. O Espírito Santo não sai da terra, como é amplamente divulgado aí. O que muda é a forma da sua atuação. Hoje, ele age através da igreja, eu, você. Mas após o arrebatamento, a igreja ela é retirada e a atuação muda de fase, assim como no Antigo Testamento. O Espírito continua operando, mas de forma diferente. O tempo da graça não termina imediatamente. Mesmo durante a tribulação, Deus ainda salvará, Deus ainda chamará e Deus ainda transformará vidas. Mas será um tempo muito mais complicado que nem o de hoje. Hoje nós já estamos em tempos difíceis, lá vai ser pior. Perseguição extrema, governo do anticristo, engano, tudo isso descrito em Apocalipse 13. Então tome tento disso que eu vou dizer agora. O Espírito Santo continuará sua atuação, seu ministério aqui na terra. Ele continuará salvando, continuará convencendo, mas o cenário será outro. Sem a igreja, com o mal liberado e com decisões muito mais difíceis. Então, a pergunta final não é teológica, ela é pessoal. Você vai ouvir a voz do Espírito Santo agora ou esperar o tempo mais difícil da história? Então, a verdade que precisa ser dita. O Espírito Santo não abandona a humanidade. Mas resistir a ele hoje pode custar muito mais caro amanhã. Porque o tempo atual é o tempo da graça aberta, é o tempo mais acessível para a salvação. Ou seja, trocando em miúdos, primeiro a igreja sai no arrebatamento, depois o caos começa, o pau começa a quebrar. O surgimento desse anticristo. Após o arrebatamento, surge o homem descrito em Daniel 7, Apocalipse 13. Um líder regional, não mundial, como é ensinado aí, energizado por Satanás, cheio de sinais, poder e engano, que dominará as nações do antigo Império Romano. Mas há um detalhe poderoso: ele já está condenado. 2 Tessalonicenses 2:8, Cristo destruirá com o sopro da sua boca. Então, o que acontece no céu enquanto isso? Enquanto a terra entra em tribulação, no céu acontece algo glorioso em Apocalipse 19. As bodas do Cordeiro. Uma multidão imensa celebra, redimidos de todas as eras, vestidos de justiça, preparados para reinar com Cristo, e uma declaração ecoa: bem-aventurados os chamados à ceia. O fim do anticristo, Armagedon. Então chega o momento mais intenso da história, a batalha final, descrita em Apocalipse 19, versículo 21 e Zacarias 14. Os exércitos do mundo se levantam, mas são destruídos de forma total, completa, pela presença de Jesus, por juízo divino, por pragas, fogo, granizo, confusão, uma derrota completa. Israel é o dia do Senhor. As profecias de Zacarias 13 e 14 revelam: Israel passa por um tempo de grande tribulação, um remanescente é salvo,
O próprio Jesus pisa no Monte das Oliveiras e o impossível acontece. A nação reconhece Jesus, não esse Israel aí, esse Israel. O reino de 1000 anos. Depois da guerra, entramos em Apocalipse 20. Satanás é preso, os santos reinam com Cristo, um período de paz nunca visto, mas ainda não acabou. Após esses 1000 anos, Satanás é solto por pouco tempo, engana as nações novamente e é derrotado para sempre. O final que não é o fim. Por fim, as promessas de Isaías 65 e 66 se cumprem. Novos céus, nova terra, um mundo sem dor, morte ou pecado. Tudo segue uma ordem perfeita. Arrebatamento, os 10 reinos dentro do antigo Império Romano na Europa, Oriente Médio e Norte da África, não é o mundo todo. Anticristo, tribulação, Armagedon, milênio, juízo final e eternidade. Essa é a ordem. E aqui está o ponto mais importante. Isso não é simbólico. É uma sequência real, está escrito. A pergunta não é se vai acontecer. A pergunta é: você está preparado para quando começar? Então, a partir de agora, nós vamos disciplinar a matéria. Muito bem. Você está aprovado ou reprovado diante de Deus? Então pare por um momento. Isso aqui não é só um estudo, é um alerta espiritual. A Bíblia usa uma palavra forte em 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Mas você sabe o que significa aprovado no original? A palavra grega é dokimos. Ela significa alguém testado, provado e aprovado. Não é aparência, não é discurso, é alguém que passou pelo fogo e permaneceu fiel. E existe o oposto, adóquimos, o reprovado. Aquele que até parece firme, mas falha na prova. Agora vem algo ainda mais sério. A Bíblia chama você de obreiro. No grego, ergates, alguém que trabalha, que produz, que está em atividade. Ou seja, Deus não está procurando espectadores. Ele está procurando trabalhadores aprovados. Mas há um perigo silencioso crescendo dentro do meio cristão. A palavra fala sobre debates, falatórios vazios, quenofonia, conversas sem fundamento, doutrinas vazias, ensinamentos que parecem bonitos, mas são perigosos. E o efeito disso? A Bíblia diz que se espalha como gangrena. Começa pequeno, mas vai consumindo tudo, até destruir a fé. Houve pessoas assim no passado, gente que se desviou da verdade, ensinou coisas erradas e acabou destruindo a fé de outros. E o mais assustador, eles estavam dentro do meio religioso. Mas aqui está a esperança. A verdade de Deus permanece firme. Ela é chamada de fundamento inabalável. Como está em 1 Coríntios 3, 11, 15. Cada um será julgado pela forma como construiu sobre esse fundamento. Então a pergunta final é inevitável. Você está construindo com verdade ou com engano? Você é um obreiro aprovado ou está apenas parecendo ser? Porque no fim não importa o que você disse, não importa o que você aparentou. Só uma coisa vai importar: se você foi aprovado por Deus. Então vamos disciplinar a matéria. Muito bem. O livro de Apocalipse sempre despertou curiosidade, dúvidas e até medo. Para muitos, ele parece um enigma impossível de decifrar, cheio de símbolos,
visões misteriosas e acontecimentos futuros difíceis de compreender. Mas e se tudo isso não for tão complicado assim? E não é. E se o problema nunca esteve no texto, mas na forma como ele é lido, ele é estudado? Existe uma chave simples, direta e poderosa que muda completamente a maneira de entender o Apocalipse. Uma chave que não vem de interpretações humanas, mas da própria Bíblia. Quando essa chave é aplicada, aquilo que parecia confuso começa a se organizar. As peças se encaixam e a mensagem se torna clara. Prepare-se, porque ao entender essa estrutura revelada nas Escrituras, você não apenas compreenderá o Apocalipse, você começará a enxergar todo o plano de Deus para o final desta era com uma nova clareza. A chave secreta do Apocalipse que quase ninguém percebeu. O livro do Apocalipse, para muitos, é um mistério impossível de entender. Símbolos, visões, acontecimentos futuros e uma pergunta que sempre surge: existe uma forma simples de compreender tudo isso? Sim. A resposta é sim. E o mais impressionante, a própria Bíblia entrega a chave. A Bíblia entrega a chave. Muito bem. Tudo está resumido em apenas 2 versículos. Apocalipse 1:19 e Apocalipse capítulo 4, versículo 1. Esses textos revelam que o livro inteiro está dividido em 3 partes claras. E quando você entende isso, tudo começa a fazer sentido. A primeira parte, as coisas que tens visto. Isso está no capítulo 1 de Apocalipse. Ou seja, é a visão gloriosa de Jesus, o início de tudo, a revelação de quem ele é. A segunda parte, as coisas que são, capítulos 2 e 3 do Apocalipse, que nós estamos vivendo hoje. Aqui estão as igrejas, a realidade espiritual, o tempo em que vivemos agora. A terceira parte, as coisas que vão acontecer depois destas. E aqui está o ponto-chave. Tudo a partir do capítulo 4 do Apocalipse até o capítulo 22. Agora preste muita atenção nisso. Em Apocalipse capítulo 4, versículo 1, depois de falar das igrejas, João é chamado ao céu. E ele ouve claramente: sobe aqui e te mostrarei as coisas que depois destas devem acontecer. Depois de quê? Depois da era da igreja. Isso muda completamente a interpretação do Apocalipse, se tornando fácil. Significa que tudo do capítulo 4 em diante acontece após o período da igreja, após o arrebatamento. Tem gente que diz que não tem. Tem uma turma aí que ensina que não vai ter o arrebatamento. Mas vamos fazer o quê? É que isso implica que o arrebatamento da igreja acontece antes desses eventos, antes dos juízos, antes das tribulações descritas, antes do desenrolar final da história. E aqui está o segredo. Se você lê o Apocalipse dessa forma, literalmente em ordem, respeitando essa divisão, nada fica confuso. Tudo se encaixa. Tudo segue uma linha clara. O que parecia complicado se torna compreensível. Outrora para mim era difícil, mas quando eu fui estudar e aprendi, se tornou fácil. O que parecia complicado se tornou compreensível. E o que parecia misterioso se tornou. Então, você tem interpretado o Apocalipse da forma correta ou está misturando aquilo que Deus separou claramente? Porque muitos aí estão fazendo isso, misturando angu com pudim. Profecia não é complicada. Você só está lendo do jeito errado. Muita gente olha as profecias bíblicas e pensa a mesma coisa.
Isso aí é complicado demais, é cheio de símbolos, impossível de entender, enfim. Mas e se o problema não estiver na profecia? E se estiver na forma como você está lendo? Aqui está uma verdade que muda tudo. A profecia ela é tão simples de entender quanto a história. Sim, simples assim. Então, vamos pensar um pouco. Quando você lê um livro de história, você tenta transformar tudo em símbolo. Você faz isso? Você fica procurando significados escondidos em cada frase? Claro que não. Você lê como um registro literal do que aconteceu. Agora vem o ponto-chave. A profecia ela é exatamente isso, só que é o contrário. É história escrita antes de acontecer. Ponto. Ou seja, trocando em miúdos, assim como a história registra o passado, a profecia registra o futuro. Na mesma linguagem, na mesma clareza, na mesma lógica. Então, o erro de muitos é este. Eles leem a profecia como se fosse um enigma, um código secreto, algo impossível de decifrar, e vão pesquisar com outros que têm a mesma dificuldade. Aí vira aquele problema. Mas a Bíblia não foi escrita para confundir, ela foi escrita para revelar. Trata-se de uma revelação de Jesus Cristo. Se você lê a profecia como um relato literal do que vai acontecer, assim como lê a história como um relato do que já ocorreu, fica praticamente impossível interpretar errado. Faça isso, passa a fazer esse exercício. Isso muda completamente a forma de enxergar o futuro. Pensem nisso, tome tento. O que parecia misterioso se torna claro. O que parecia confuso ganha sentido. Então aqui a pergunta: você está tentando decifrar profecia ou simplesmente lendo como Deus quis que você lesse? O arrebatamento acontece antes da tribulação? Vamos à resposta bíblica. Muito bem. Uma das maiores perguntas sobre o final desta era é essa: se o arrebatamento acontece antes, durante ou depois da tribulação? Muitas teorias, muitas opiniões, mas o que a Bíblia realmente mostra? Presta atenção, porque isso muda completamente a linha do tempo profético. Como eu disse, existe um ponto-chave que poucos percebem. A partir do capítulo 4, tudo o que acontece é descrito depois do período da igreja. Tribulação, juízo, anticristo, tudo isso vem depois do arrebatamento da igreja. Isso já indica algo poderoso. A igreja não está presente nesses eventos. Mas tem mais. 2 Tessalonicenses 2, 7-8, lemos sobre algo ou alguém que está impedindo a manifestação do mal em sua forma total. Aquele que detém a ilegalidade. Então o texto é claro. Esse impedimento será removido. Então o anticristo será revelado. Vamos pensar um pouco. Se esse anticristo só pode se manifestar depois que o freio foi tirado, então esse freio precisa sair antes da tribulação começar. Simples assim. E quem é esse impedimento? Nós já vimos. Muitos entendem que é a própria igreja, mas não. A igreja é habitada pelo Espírito Santo presente no mundo hoje. A igreja é luz, somos nós. A igreja é sal, que somos nós. A igreja freia a corrupção total. Nós somos nós. Então a sequência fica clara. O impedimento é removido, o anticristo se revela e a tribulação começa. E em Daniel 9, 27, vemos que esse anticristo atua durante os últimos 7 anos desta era. Ou seja, ele já está ativo durante a tribulação.
Se ele só aparece depois que o impedimento saia removido, que é a igreja, e ele atua na tribulação, obviamente que o arrebatamento ocorre antes. E quem ensinar o oposto disso está indo contra a revelação da Bíblia. Tá mal, precisa estudar mais. Isso não é apenas um detalhe teológico, isso define o que você espera do futuro. Você espera escapar ou passar por esse período. Então, se o arrebatamento acontecesse hoje, agora, você estaria pronto para ser removido? Armagedon não será o que você pensa, a verdade revelada. Quando você ouve falar da batalha do Armagedon, o que vem à sua mente? Nações em guerra? Exércitos humanos se degladiando? Uma terceira guerra? Mas e se eu te disser que isso está completamente incompleto? A Bíblia revela algo muito mais profundo, muito mais assustador e sobrenatural. O Armagedon não será apenas uma batalha entre países, será o confronto final entre dois reinos. De um lado, os exércitos da terra, liderados pelo tal anticristo. Do outro, os exércitos do céu, sob o comando do próprio Jesus Cristo. Isso não é interpretação isolada, está revelado nas Escrituras. Em Zacarias 14, nós vemos o Senhor descendo para lutar contra as nações. E em Joel 3, Deus reúne os povos para o julgamento no vale da decisão. Já em Apocalipse 19, versículo 11 a 21, a cena é ainda mais clara. Cristo vem dos céus montado em um cavalo branco, seguido pelos exércitos celestiais. Não é uma guerra equilibrada, não é uma disputa de forças humanas, é o momento em que o céu invade a terra. E o mais impressionante, a vitória não depende de armas, não depende do fuzil, da Glock, enfim, mas da autoridade, do poder de Cristo. O anticristo e seus exércitos se levantam, mas são completamente degolados. Sem comparação, sem chance. Isso muda tudo. Porque o Armagedon não é apenas sobre destruição, é sobre o fim da rebelião humana contra Deus. E o início do domínio definitivo de Cristo aqui na Terra, o único líder mundial. A pergunta que fica é: de que lado você estará nesse dia? O único político que vai dar jeito. O dia em que todos desaparecerão, a promessa que vai abalar o mundo. E se de repente, em instante, milhões de pessoas simplesmente desaparecessem? Os jardins de infância ficassem em todo o mundo vazios, sem aviso, sem explicação, sem tempo para se preparar. Parece cena de filme, mas a Bíblia declara que isso vai acontecer. Existe uma promessa poderosa e muitas vezes ignorada. Todos os santos, mortos ou vivos, serão levados para o céu em corpo, para estarem para sempre com o Senhor. Isso não é simbólico, não é apenas espiritual. Em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 16, a revelação ela é clara. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois, os que estiverem vivos serão arrebatados juntamente com eles. Em 1 Coríntios 15, 51 e 58, diz que isso acontecerá num abrir e fechar de olhos. Quando o corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade. Ou seja, não será apenas uma ida ao céu, será uma transformação completa. Em Filipenses 3, 20 a 21, nós aprendemos que nosso corpo será transformado semelhante ao corpo glorioso de Cristo. E não para por aí. Em João 14, 1, 3,
o próprio Jesus faz uma promessa direta: voltarei e vos levarei para mim mesmo. Então isso significa uma coisa: ele não apenas nos chama, ele vem nos buscar. E quando isso acontecer, como diz Colossenses 3:4, nós apareceremos com ele em glória. Esse será o momento em que a esperança se tornará realidade. Não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais separação. Apenas eternidade com o Senhor. Mas aqui está a pergunta que realmente importa. Se isso acontecesse hoje, você estaria entre os que sobem ou entre os que ficam? O tempo está passando. O relógio profético está correndo. E essa promessa, amigos e amigas, está mais próxima do que muitos imaginam. Continuando. Rússia no Armagedon, a verdade que quase ninguém te contou. Então, durante anos, muita gente tem ensinado algo como se fosse certo. Que a Rússia seria o rei do norte e que ela lideraria as nações contra Cristo no Armagedon. Mas isso está errado. Isso é a própria Bíblia, ou melhor, a própria Bíblia mostra um cenário completamente diferente. Tomem tento nisso. Em Daniel 11, o chamado rei do norte não é a Rússia. A profecia aponta para outra região, a Síria. E mais do que isso, esse rei do norte é o anticristo, que vem da Síria. Enquanto isso, o rei do sul é claramente o Egito. Ambos fazem parte das divisões do Império Grego descrito em Daniel 8, versículo 20 a 23. E segundo a profecia, eles entram em conflito direto no tempo do fim. Agora vem a parte que muda tudo. O anticristo, vindo da região da Síria, não apenas enfrenta o Egito, ele o derrota e conquista muitos outros países. Isso cumpre exatamente o que está em Daniel 11, versículo 35 a 45. Mas a história não para por aí. Não para. Em Daniel 11, 44, algo surpreendente acontece. Notícias vindo do norte e do oriente perturbam o anticristo. Ou seja, surgem novas potências, novos inimigos. E o que ele faz? Sai com grande fúria para destruir muitos. Em outras palavras, depois de consolidar seu poder, ele entra em guerra contra nações ao norte e ao leste e o anticristo os vence. Agora entenda isso com muita atenção. A Rússia não aparece como líder inicial. Ela aparece como uma nação conquistada. Sim, conquistada. Assim como outras regiões, ela ficará sob o domínio do anticristo. E só então as profecias de Ezequiel 38 e 39 se cumprem. Mas não com a Rússia liderando, e sim com o anticristo liderando todas as nações, incluindo aquelas que ele conquistou. A Rússia. Ele conquistou a Rússia. Isso muda completamente o cenário. A Rússia não é a cabeça da rebelião final. Ela é parte de um sistema dominado. O verdadeiro líder, o anticristo. E no fim, todas essas nações marcham juntas contra Israel e contra o próprio Jesus, na batalha de Armagedon, que vai durar um dia em Vale do Megido. E o anticristo morre, é o primeiro a morrer. Então a pergunta que fica é: você está baseando sua compreensão em tradições, em loucos na internet, ou no que realmente está escrito? O mapa secreto do fim dos tempos. Quem vence a guerra final? Você já imaginou se a Bíblia realmente revelasse como as nações vão se alinhar no fim dos tempos? Quem estará contra quem? Quem vai dominar? E quem realmente vence no final?
A resposta está nas profecias. E ela é mais clara do que muitos pensam. Então, tudo começa com uma figura central, o anticristo. Segundo as escrituras, está escrito, ele surgirá da região da Síria e assumirá o controle de algo impressionante. 10 reinos que se formarão dentro do território do antigo Império Romano. Esses 10 reinos não estarão sozinhos. Eles formarão um bloco de poder, uma aliança forte, estratégica, implacável, que abrange a Europa, o Oriente Médio e o Norte da África. Mas do outro lado estarão grandes nações do Norte e do Oriente. Rússia, Alemanha, Japão, China e outras potências fora desse sistema. E então a guerra começa. Uma guerra real, prolongada, durante grande parte dos últimos 3 anos e meio desta era. Esses 2 blocos entram em confronto direto. Confronto direto. E o resultado? Os 10 reinos sob o comando do anticristo vencem. Sim, ele se torna dominante. Ele consolida poder, ele subjuga nações. Mas quando parece que ele conquistou tudo, quando ele vai querer dominar o mundo todo, algo muda. O alvo final aparece, Jerusalém. O anticristo lidera as nações com um objetivo claro: destruir os judeus e impedir o plano de Deus. Então, vamos lá. Em Zacarias 14, Apocalipse 19, o cenário é descrito com precisão. Jerusalém cercada, as nações reunidas, a tensão no auge. Então o impossível acontece. O céu intervém. Cristo retorna, não como servo, mas como rei. Não para sofrer, mas para vencer. O anticristo avança, mas é derrotado antes de completar seu plano. Antes de conquistar Jerusalém por completo. Antes de querer dominar o mundo inteiro. Ele, cai, é o primeiro a morrer. Isso revela uma verdade poderosa. Não importa o quão forte pareça o sistema maçônico, sionista, satânico deste mundo, o final já está decidido. Cristo é o vencedor. Agora pense, se essa batalha estivesse acontecendo hoje, de que lado você estaria? Cristo vai voltar e não será como você imagina. Muitas pessoas acreditam que a volta de Jesus é apenas simbólica, algo espiritual, distante. E tem gente que diz que Jesus não vai voltar. É quase figurativo. Mas e se a Bíblia estiver dizendo exatamente o contrário? Preste muita atenção. Cristo não voltará de forma simbólica, ele voltará literalmente e ele voltará para reinar. O único que vai dar jeito nesse mundo não é os políticos são o problema. As escrituras são diretas. Em Zacarias 14, o Senhor desce à terra para lutar. Em Mateus 24, ele aparece nas nuvens com poder e grande glória. E em Atos 1:11, os anjos declaram: esse mesmo Jesus voltará da mesma forma como o viste subir. Sem metáfora, sem mistério, literal. E em Apocalipse 19, a cena é indescritível. Cristo vem do céu montado em um cavalo branco com os exércitos celestiais. Ele não vem para ser julgado, ele vem para julgar. Mas aqui está o ponto que muitos ignoram. Ele não vem apenas para aparecer, ele vem para governar. O líder mundial, o verdadeiro líder mundial. Anticristo, líder mundial, coisa nenhuma, só na cabeça desses malucos. Em Daniel 2:7 vemos um reino que destrói todos os outros e permanece para sempre. Em Isaías 9, está escrito que o governo estará sobre os seus ombros e não terá fim. Em Lucas 1, o anjo declara:
Ele reinará eternamente, o seu reino não terá fim. Isso significa uma coisa muito clara. Cristo estabelecerá um reino real na terra, na terra, sobre todas as nações. Não é simbólico, não é apenas espiritual. É um governo literal como é hoje, só que restaurado. E Apocalipse 11:15 declara: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo. O mundo como conhecemos hoje vai mudar radicalmente, completamente. Os sistemas humanos cairão, o sistema maçônico sionista cairá. Os poderes atuais desaparecerão. E um único rei governará tudo, o verdadeiro líder mundial. Agora pense seriamente, se Cristo voltasse agora, você estaria pronto para esse reino? Porque isso não é apenas uma doutrina, é um evento real que vai acontecer a qualquer momento. Não é nem que pode acontecer a qualquer momento, é que vai acontecer a qualquer momento. Pecadores no milênio, a verdade surpreendente sobre o reino de Cristo. Muita gente imagina o milênio como um mundo perfeito, sem pecado, sem falhas, sem rebelião. Mas e se a Bíblia mostrar algo diferente? E ela mostra. E se eu te disser que nem todos os pecadores serão eliminados na segunda vinda de Cristo? Sim, isso pode surpreender você. Como me surpreendeu quando eu fui estudar. Quando Cristo voltar, ele julgará as nações, derrubará esse anticristo e estabelecerá seu reino na terra. Não é no céu, é na terra. Mas isso não significa que todos os ímpios desaparecerão instantaneamente. Está escrito, e a Bíblia mostra que ainda haverá pessoas naturais, como é hoje, vivendo na terra durante o milênio. E mais do que isso, algumas delas ainda terão a capacidade de pecar. Vamos lá. Em Isaías 65, versículo 20, por exemplo, vemos algo impressionante. A menção de morte e até de pecadores sendo amaldiçoados. Isso não faz sentido em um estado eterno perfeito, mas faz total sentido no milênio. Em Zacarias 14, 16 a 21, outro detalhe forte. Sobreviventes das nações ainda terão que subir a Jerusalém para adorar o rei. E se não forem, haverá consequências. Ou seja, ainda existe possibilidade de desobediência. Isso me surpreendeu quando eu fui estudar a sério, com amor, com dedicação. Agora pense nisso. Se todos fossem perfeitos, por que haveria necessidade de obediência? Porque haveria punição. Em Apocalipse 20, versículo 1 a 10, vemos o fechamento desse cenário. Durante o milênio, Satanás estará preso, mas no final ele será solto. E o que acontece? Muitas pessoas ainda o seguem. Não tem gente que segue partido político. Isso revela algo profundo. Mesmo em um mundo governado por Cristo, alguns ainda escolherão se rebelar. Isso muda completamente a visão do milênio. Não trata-se ainda do estado eterno perfeito. É um reino literal, com justiça, com governo, mas ainda com seres humanos em processo. Crianças vão nascer. E no final Deus executa o juízo definitivo. A rebelião é encerrada de vez. E então sim vem a perfeição eterna. Então, se até nesse reino haverá quem rejeita a verdade, qual tem sido a sua escolha hoje? Então, meus amigos, para concluir esse estudo gostoso, importantíssimo, depois de tudo isso, uma coisa fica evidente. O Apocalipse não foi escrito para confundir, mas para revelar. Quando respeitamos a divisão que a própria Bíblia apresenta, quando lemos a profecia como ela deve ser lida e estudada, de forma literal, clara e em ordem,
tudo ganha sentido. O futuro deixa de ser um mistério indecifrável e passa a ser um plano bem definido, estruturado, já estabelecido por Deus. As profecias do arrebatamento, né? As profecias sobre o arrebatamento, a tribulação, o Armagedon, a volta de Cristo, não são apenas teorias ou ideias distantes. São eventos reais que apontam para um desfecho inevitável. Cristo reina e vence, e isso nos leva à pergunta mais importante de todas: você está preparado para o que está por vir? Porque no fim, não se trata apenas de entender profecias, trata-se de estar pronto para fazer parte desse povo. Tá certo, meus amigos? Eu me despeço por aqui, lhes desejando tudo de bom. Estudem,